carnaval. Sábado, domingo, segunda e terça. Ou tô de ressaca, acordei cedo, ou você tá no bloco, mas só pode ver depois, ou tá em casa, pô, queria ver alguma coisa. Vai ter conteúdo aqui para você disponibilizado na Eu Pratico Esporte TV, tá certo? E aí, galera, eu sou o Daniel, participei da promoção do Alessandro, ganhei o relógio, tô aqui com ele já no braço. E pode acompanhar o canal exclusivamente do esporte e com qualidade. O cabeludo sabe trabalhar. Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Eu sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. O horário que você estiver, uma coisa é certa, estamos no carnaval. E em pleno carnaval a gente vai conversar sobre o quê? O Esporte Clube do Recife. Vamos falar de 1968 com os convidados de hoje. O Lucas, né, que é o nosso membro, né, aqui da parte de história, pesquisador, pernambucano. Daqui a pouquinho, Lucas, eu levo mais um pouquinho contigo aqui. Deixa eu fazer as honras da casa. Primeiro, com o convidado, né, o curador da página Memória Atleticana, que é o Augusto Albertini, que está em Minas Gerais, né, Augusto? Ou é mineiro e está em algum lugar do mundo? Não, tô nada. Tô aqui em Belo Horizonte mesmo. Obrigado aí pela oportunidade. Tomara que a gente consiga aí levar esse assunto adiante hoje, porque carece de muito esclarecimento, a gente sabe disso. Eita, sotaque bom arretado. Vamos embora. Do lado esquerdo do tatame, Lucas. Tudo bom, Lucas? De Recife, pernambucano, já é da nossa equipe, membro, né, da nossa equipe aí da parte de pesquisa, de história do Esporte Clube do Recife. Lucas, simbora, né, Lucas? Vamos falar do Leão da Praça da Bandeira, macho velho? Fala, Alessandro, Augusto. Prazer estar contigo novamente nessa nova peleja. Vamos embora, né? Falar desse assunto que é tão importante para a história do futebol nordestino. Pois é, galera. Então, aqueles pedidos iniciais, você está falando comigo agora, né? É um vídeo, é gravado, é verdade. Mas se você está vendo agora, nesse momento, de manhã, de tarde ou de noite, o momento é de like, o momento é de inscrição, o momento é de acionar o sino das notificações. A gente está chegando perto de 50k, né? 50 mil inscritos, e a gente precisa da tua presença aqui. Então, dessa moral, único canal exclusivo do Esporte Clube do Recife que você pode realmente levar a sério, porque a gente está em coletiva, está em jogo, está em todo lugar. E a única bandeira e filosofia é essa daqui que está no peito da gente. A gente não tem onda para surfar. Aliás, tem, né? A do Esporte Clube do Recife. Falando em onda para surfar, vamos entender 1968, vamos entender também 1937, já que você, torcedor rubro-negro, deve estar perguntando o que é que tem a ver um mineiro, um atleticano, um cara que cuida lá da memória atleticana, a ver com 1968, que é o pleito do Esporte Clube do Recife para ter mais um título nacional, tendo em vista, inclusive, que outros clubes do Sudeste conseguiram, né, com muita luta, com muita prova, indo atrás de todos os detalhes para poder pleitear frente à CBF. Deixa eu começar, eu não sei quem explicaria direito, eu acho que os dois, mas eu vou pelo convidado primeiro aqui, para o meu querido Augusto Albertini. Augusto, como é que nasce esse reconhecimento de um título? Qual é o processo até realmente a CBF carimbar? Tem como explicar de uma forma que o torcedor rubro-negro entenda mais fácil, porque história, detalhes, história tem sempre, e nunca a história está completa, porque sempre tem dados, né, para a gente buscar, a tal da pesquisa é sempre isso, e é o que dá barato. Mas para explicar para o torcedor, né, rubro-negro, como foi, vamos lá, pelo exemplo do Atlético, como é que foi o pleito de 1937, e diga-se passagem, parabéns, eu acho necessário esses reconhecimentos, porque o Brasil de hoje é totalmente diferente do Brasil, né, do século passado. Mas, enfim, é contigo a palavra, querido. Bom,
quando a gente fala da unificação que ocorreu recentemente, a gente também pode chamar atenção para a unificação que ocorreu em 2010, que unificou os títulos do Robertão e da Taça Brasil também, né? Que é onde começa a jurisprudência. Porque ali começa a formulação dos dossiês, né? E esses dossiês, eles são para comprovar o quê? São para comprovar que aqueles tinham a intenção de reconhecer o campeão brasileiro. Em 2010, especificamente, não só foi isso, como se criou uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? É quando se entende, a partir daquilo que foi avaliado, que tem um novo conceito assim, para você definir o que é um campeonato brasileiro. Então, por exemplo, a Taça Brasil, o Robertão e também o Torneio dos Campeões, que não eram considerados campeonatos brasileiros, sob essa jurisprudência, eles passam a ser reconhecidos como campeonatos brasileiros, e é quando, de fato, ocorre a unificação. Então, esse dossiê ele é apreciado pela CBF. A CBF ela cria as comissões dela para avaliar a historiografia, para avaliar uma série de dúvidas que se possa ter sobre aquele campeonato. Então, assim, esse é o momento que os clubes têm de explicar que, olha, isso aqui era de fato uma edição de campeonato brasileiro. E no caso de 1937, e também deve ser o caso do dossiê que está sendo feito agora pelos times que estão tentando a unificação do Norte e Nordeste, eles vão ter que comprovar que, através do dossiê, que aquilo ali é uma edição de campeonato brasileiro. E aí as perguntas que são feitas não são as mesmas, né? Porque os campeonatos são diferentes, o que foi disputado é diferente, o modelo da disputa é diferente. Então, os clubes terão assim, desafios diferentes para comprovar que os títulos eram, de fato, edições de campeonato brasileiro. A gente pode dizer, basicamente, que é isso, assim, a grosso modo, né? Aí, se o Lucas quiser complementar alguma coisa... Lucas, Lucas, me tira uma dúvida, assim, o torcedor em casa deve estar pensando assim, 1937 era um Brasil, 1968, com certeza, outro tipo de Brasil, principalmente no esporte. Hoje né? Há 20 anos atrás o Campeonato Brasileiro era de um jeito, hoje é de outro, 87 era de outra forma. Como diferenciar o 1937 de 1968? Não vou nem falar para os dias atuais. Vamos colocar esses dois aí que estão na baila aqui. Como é que a gente pode diferenciar? Pronto. Aproveitando tudo isso que Augusto falou, a CBF ela possui 3 comissões, né, que é a comissão técnica, a comissão jurídica e a comissão técnica, jurídica e a histórica. São 3 comissões que julgam cada um desses processos, e aí são vários critérios que entram, né? Por exemplo, o Torneio Norte-Nordeste, ele houve 3 edições, mas a unificação de um deles não necessariamente vai fazer que o próximo, como por exemplo, sair em 68, não quer dizer que 69 e que 70 vai sair junto. O processo é um de cada vez. De fato, cada edição tem que ser comprovada. Se cada edição de um mesmo torneio é comprovada, imagine de 2 torneios diferentes, como por exemplo 37 e 68. 37 e 68 possuem diversas diferenças, como por exemplo, a sua geografia, a sua realidade da época, a sua finalidade, pois 37 foi uma finalidade completa, né? O torneio em si foi o todo nacional, já 68 foi uma parte desse nacional. Então, tudo isso se leva em conta, né? Por exemplo, as vias para a criação de cada torneio, por exemplo, 37 foi o Campeonato Brasileiro de Seleções, já 68, já o Torneio Norte-Nordeste, o Campeonato Brasileiro do Norte, veio de uma extensão paralela do Robertão.
Então, tudo isso se leva em conta. Lembrando que desses critérios a serem estabelecidos são, por exemplo, finalidade, geografia, a própria jurisprudência também, regulamento, filiações, esses e tantos outros critérios que a própria CBF estabeleceu em 2010 e para reconhecimento de 1937 em 2023, ela teve ainda mais cuidado, né, para profissionalizar ainda mais essas comissões. Deixa eu ver se eu posso assim dizer que entendi. 1937 era um tipo... O Brasil era dividido de uma forma, em termo esportivo, 1968 de outra forma. As vias que fizeram o esporte ser campeão norte-nordeste e, consequentemente, que vai ser, eu acredito, considerado campeão brasileiro desse ano, do Ceará e também do Fortaleza, respectivamente, dos seus anos, foi totalmente diferente do Atlético. É por aí o caminho, Augusto? É isso mesmo. Mas me detalha mais ainda. Eu acho que o torcedor ainda está... Porque eu não entendi ainda direito. Mas vamos lá. História é isso, viu, gente? É com calma e os caras vão explicando para a gente. Vamos lá, professor. É porque é o seguinte, isso pode parecer meio estranho de se explicar, mas o Campeonato Brasileiro, na verdade, ele começou em 1922. Naquela época, o Campeonato Brasileiro ele era disputado por um modelo absolutamente diferente do que é disputado hoje. Naquela época, não eram clubes que participavam, mas sim seleções estaduais. Então, por exemplo, a seleção pernambucana ia ser formada com jogadores do Sport e dos seus rivais, e aqui em Minas seria o Atlético, o Cruzeiro, o América, enfim, por aí vai. E eles formavam as seleções de cada estado. E aí, nisso eram disputados chaves regionais, e depois desses regionais eles se cruzavam na fase final. Muito parecido com o que ocorria na Taça Brasil. Nessa época dos campeonatos de seleções, os cariocas e paulistas ganharam a maioria das edições. Teve apenas uma que foi vencida por Minas Gerais e outra pelo estado da Bahia. Mas o restante é tudo dividido entre paulistas e cariocas. Em 1937, eles estavam tendo uma grande divisão política que levou à criação de uma nova federação, a FBF, que lutava pela profissionalização do futebol. Então, existia duas federações naquele momento. Existia a CBD e existia a FBF. A CBD era a favor do amadorismo no futebol e a FBF era a favor do profissionalismo. E por causa dessa briga, em 1937, eles não conseguem realizar o Campeonato Brasileiro de Seleções, porque a coisa estava tão dividida, estava tão fragmentada, que eles não conseguiram juntar os clubes no Rio, em São Paulo e em Minas para formar as seleções. E aí a FPF se vê diante desse problema e eles falam assim, olha, ao invés da gente chamar as seleções estaduais esse ano, nós vamos chamar os clubes campeões estaduais. Só que a FBF, durante toda a história dela, ela teve menos federações associadas do que a CBD. Então, é por isso que o campeonato de 1937 tem relativamente poucos times. Mas ali estavam todos os filiados da FBF. E eles atendiam um critério técnico, que é ser campeão e ser a favor da profissionalização. Ali estavam todas as equipes de todos os estados que estavam em torno dessa luta. Então, assim, e ali naquele momento ocorre só pontuando aqui, puxando um pouco para fora da linha de raciocínio que eu estou traçando, para explicar uma semelhança entre o torneio de 37 e o torneio de 68. Porque, embora o pessoal olhe no mapa e fale, não, só tem equipe do Sudeste, mas naquela época, São Paulo não existia região Sudeste. São Paulo era de uma região diferente dos demais estados.
Então, Minas, Espírito Santo, Rio e o Distrito Federal, né, que era a cidade do Rio de Janeiro, eram parte da região leste meridional e São Paulo era parte da região sul. Então, eram duas regiões, assim como o torneio Norte e Nordeste. Tinham duas regiões envolvidas nessa edição de Campeonato Brasileiro. Em 1938, essa briga entre CBD e FBF acaba e ocorre a pacificação. E a FBF, de 1938 até 1941, ela organiza o Campeonato Brasileiro de Seleções. E o Campeonato Brasileiro de Seleções ocorre anualmente até 1959, que é o mesmo ano de criação da Taça Brasil. Então, assim, você vê que ele é um modelo que é substituído por outro. E lembra que lá atrás eu tinha falado que o campeonato de seleções estaduais, ele começava numa disputa regional e o nacional ocorria na fase final. Da mesma forma era a Taça Brasil, né? Se vocês forem pegar a trajetória dos campeões da Taça Brasil, eles primeiro disputavam com equipes da mesma região e depois eles enfrentavam equipes de outras regiões. Uhum. E aí você tem essa evolução até 1968, né? Que é quando é disputado simultaneamente 4 torneios no Brasil. A Taça Brasil, o Robertão, o torneio Norte e Nordeste e o torneio Centro-Sul. Esses 2 últimos que eu citei foi uma forma da CBF, da CBD, nacionalizar a disputa, né? Porque você olha para o Robertão, ele não é um nacional, ele não envolve todas as equipes de todas as regiões do Brasil. Então, faz-se necessário a criação do torneio Centro-Sul e do torneio Norte e Nordeste. E aí, o que ocorre para as equipes de todos os regionais se encontrarem? Ela cria o torneio dos campeões, que é aí onde entra o pleito do Sport, do Fortaleza e do Ceará, né? Então, se você for, agora só fazendo uma análise de tudo isso que eu falei até aqui, se você for olhar, qual que é a evolução que aconteceu? O Campeonato Brasileiro começa com uma coisa minúscula, não tinham nem clubes envolvidos, ele passa por um formato experimental em 37, que de fato se consolida só em 1959, que é a disputa de clubes, e aí esse modelo ele vai ficando obsoleto em 1967 para 1968, ele já não cabe mais. Então a CBD, ela expande a disputa. Se você for ver o torneio dos campeões, ele é uma espécie de Taça Brasil expandida, porque ali você tem os regionais, a etapa regional muito maior, porque na Taça Brasil você tinha só os campeões estaduais. Mas o problema de você colocar apenas campeões estaduais é que você acaba dando espaço para, equipes menores, né? Por exemplo, campeão do Campeonato de Brasília, o campeão do Campeonato do Amapá, que são equipes que não estão à altura de outras equipes mais consagradas do futebol brasileiro, né? E aí, esse novo formato seria um formato de ampla participação. E aí, por exemplo, você começa a incluir o Cruzeiro na disputa, mas você também inclui o Atlético e o América na disputa também, que não poderiam participar se eles não tivessem sido campeões estaduais. E aí você inclui todas as grandes equipes do Brasil, basicamente. E só que o que acontece é que o torneio dos campeões ele é interrompido no meio da disputa, né? Só que em 2010, o que acontece? A CBF, ela reconhece o título do Botafogo, ela reconhece o título do Santos. Na prática, ela dividiu o título do campeão brasileiro
e não deu aos outros dois concorrentes do Torneio dos Campeões, que era o Grêmio Maringá e o Sport, né? Ô Lucas, meu querido Lucas Barcelos, verifico pela história contada aí pelo Augusto, e a gente até conversou recentemente aqui falando de 1968, mas eu verifico a dificuldade da sociedade naquela época de representações. E ainda mais, pergunto para ti, se isso for verdade, né, essa minha percepção, e outra, qual a dificuldade na época, pelo que vocês estudaram, e você, Lucas, aqui agora, de pegar um time do Nordeste, pegar o time do Norte, pegar um time do Sudeste, do Sul e fazer, não digo o que tem hoje, mas alguma coisa representativa como que tem hoje, né, para fazer um nacional. Qual era essa dificuldade ou as dificuldades nesse período aí, no século passado? Alessandro, além da dificuldade de ser logística, tinha outra grande dificuldade, que era, por exemplo, incluir mais de um clube. Houve a competição em que todos os estados participavam, não só do Nordeste, mas do Norte, do Centro, todos, que era a Taça Brasil. Mas havia um grande problema, em que apenas o campeão do estado participava. E quando estados como Rio de Janeiro e São Paulo têm apenas um representante, isso quer dizer que outros grandes clubes ficam de fora, como, por exemplo, quando o Santos é campeão paulista, quer dizer que o Palmeiras vai ficar de fora, quer dizer que o São Paulo ficava de fora, quer dizer que o Corinthians ficava de fora, que a Portuguesa ficava de fora. E quando o Fluminense era campeão, o grande Botafogo de Garrincha, por exemplo, ficava de fora. Então, o problema não foi, de fato, haver todos os estados participantes. Tinha, que era a Taça Brasil. O problema era colocar mais de um representante por estado competindo. Tanto que existem textos, prints do Flamengo começando digamos, com uma movimentação em 1965 para a criação de um campeonato brasileiro ou da extensão de vagas na Taça Brasil, já que ele não era nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro time mais forte do Rio de Janeiro, e ele ficava de fora, infelizmente. Então, meu querido Lucas e Augusto, é uma aberração, né, que a gente vê, inclusive, torcedores nas redes sociais, Twitter principalmente, quererem comparar, né, 37 com 68, linkar esse título do Atlético, que, inclusive, né, Augusto, levam muito na brincadeira, na presepada pelos adversários que o Atlético teve, ou é equívoco meu, ou só tive azar de ver tweets que não interessavam nesse sentido de contexto histórico, de uma conversa realmente real. Não, é verdade mesmo. Isso, quando a gente pesquisa história, é uma coisa que a gente chama de anacronismo, né? Que é quando você olha para o passado com o olhar do presente, e a história a gente não olha assim, a gente olha a história com o olhar da época. E na época, quando a gente olha, a gente não teve um campeonato até 1937 maior do que aquele que foi realizado, né? Então, o sentimento do atleticano da época, eu já escrevi extensamente sobre isso, as entrevistas que você tem com torcedores que foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu, era de um sentimento de campeão brasileiro. Torcedores que viram o título de 1937 e viram o título de 1971 chamavam o Atlético de bicampeão brasileiro em referência à conquista de 1937. Alguns podem alegar que o torneio era com poucos participantes, mas se vocês forem olhar os principais estaduais daquela época, tinham em média mesmo cerca de 6 participantes. O Campeonato Baiano tinha 7 participantes, o Campeonato Mineiro tinha uns 6 participantes. Mas o título de 1937 não tem uma correlação direta com o campeonato de 1968. Algumas pessoas viram e falam assim, bom, se esse campeonato de 1937 foi reconhecido, então óbvio que o de 1968 tem que ser reconhecido também. Na verdade, o título do Sport já poderia ter sido pleiteado já em 2011, quando se aprovou a unificação
do Robertão e da Taça Brasil, porque o que está em discussão não é se o torneio do esporte ele é análogo ao de 1937. O que está em discussão é que ele era um torneio paralelo à Taça Brasil e ao Robertão. Então, a partir do momento que se criou a jurisprudência e se dividiu o título de 68 entre Botafogo e Santos, automaticamente já se dava o direito do Grêmio Maringá e do Sport de fazer o mesmo pleito, porque eles estavam disputando a mesma competição, que era o Torneio dos Campeões, que era de fato o torneio que reconheceria o campeão brasileiro daquele ano. Então é por isso que o pleito é justo. Não é porque supostamente o torneio de 1937 era muito fraco, então qualquer outro torneio tem que ser reconhecido depois disso. Exatamente. Ô Lucas, para te dar a palavra aqui agora, deixa eu te fazer uma pergunta, não sei nem o que você ia dizer, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, desde 2011, né, o Augusto falou aí, o Sport já poderia ter pleiteado e não pleiteou? Por quê? Alessandro, o Sport é um clube que sempre foi rodeado de pessoas fortes, políticas, administrativas e tal. Mas o Sport sempre, dentro do clube, sempre foi muito carente de pessoas que brigassem por suas histórias. Brigar, no caso, tanto por direito, tanto para que as suas histórias estejam sendo sempre assim, lembradas, sempre de pé, né? Então, esse esquecimento perante ao tempo e também uma falta também de crítica da própria imprensa pernambucana, da própria imprensa norte e nordestina, em, por exemplo, reconhecer que aquilo de 68 era um nacional, eu acho que tudo isso colabora, né? Tudo isso colabora. Existem vários clubes que são tratados como um malvadão, por exemplo, porque eles sempre estão de olho em ações dos outros. Mas um clube esperto, ele sempre vai ter que estar de olho nas ações dos outros clubes, pois as ações dos outros clubes podem trazer ou benefício ou malefício para você, e você tem que estar preparado para sempre se defender ou também sair ganhando. Então, se o Sport, Ceará, Fortaleza, se todos os clubes tivessem atento a esse olhar lá do fim de 2010, eles iriam chegar a essa conclusão que eu e Everson chegamos. Infelizmente, não chegaram. Como, por exemplo, a Portuguesa teve essa expertise de dizer, se o critério que estão usando sobre o Robertão é o embrião, e eu ganhei 2 competições embrião do Robertão. Então, eu fui atrás. A Portuguesa até foi atrás, mas não teve esse reconhecimento. Mas, pelo menos, não ficou não ficou parada, né? Foi atrás, coisa que, infelizmente, o Sport, o Ceará e o Fortaleza ficaram. O Augusto, curiosidade para o torcedor no geral, que está nos assistindo. Com o reconhecimento desse título, né, de 37, aumentou o valor da marca, o ranking, quais os benefícios que trouxeram para o Atlético com esse reconhecimento recente de mais um título nacional, querido? Olha, em termos materiais para o clube, eu não sei se existe alguma estimativa que já foi feita nesse sentido, mas em termos de oficialidade, isso aumenta muito o prestígio do clube, né? Perante as pessoas que pesquisam história, perante ao próprio público mesmo. E isso é uma coisa absolutamente normal, né? Porque se você for ver, todos os clubes têm uma evolução, até mesmo na aceitação do que ocorre, né? Então, com o passar do tempo, as pessoas passam a aceitar até melhor essas unificações. Se vocês forem lembrar, antes de 2010, ninguém dizia que a Taça Brasil e o Robertão eram campeonatos brasileiros, assim como ninguém dizia que o Torneio dos Campeões de 1937 era uma edição de campeonato brasileiro até 2 anos atrás. Mas isso é uma coisa que, com a divulgação, com o aprendizado e com a difusão de informações mesmo,
as pessoas vão aprendendo e começam a aceitar, e faz toda a diferença, né? Quando você olha, por exemplo, para uma equipe que tinha dois brasileiros, ela passa a ter mais brasileiros, ou como no caso do esporte, que tinha um brasileiro, passa a ter dois. Fortaleza e Ceará, então, nem se fala, né? Porque seria considerado o primeiro título brasileiro deles, eles entrariam aí numa seleta galeria, né? E querendo ou não, é uma galeria dos maiores clubes do Brasil, né? Você vê que a grandeza dos clubes, ela é muito pautada por esse tipo de conquista, principalmente pelo brasileiro, que é uma das competições de maior status que a gente tem no nosso futebol, né? Pois é. Eu posso falar, eu não sei a tua idade, Augusto, mas o Lucas, eu com certeza... Aliás, dos dois aqui eu tenho, mas não sei se você alcançou, chegou perto, mas estudou certamente. Eu tenho muita facilidade em entender a história. Primeiro que eu sou um cara que sempre gostei de humanas, de história, tanto que vim para o LADK, de direito, marketing também, além de comunicação. Mas, assim, eu olho para um título do Atlético, eu olho para um título do Palmeiras, que é reconhecido, eu olho para esses títulos, essas solicitações, com muita naturalidade. Por quê? Exemplo, não vou nem falar de 87, mas 87 seria um exemplo mais simples de eu colocar aqui. Bangu, na década de 80... né? Quem olha o Bangu vai começar a rir. Mas ninguém sabe, né? Porque não estuda, a força que era o Bangu. O Bangu foi vice-campeão brasileiro em 85, se eu não estiver enganado, com o Curitiba campeão, lá no Maracanã, né? Que o menino, coitado, depois que perdeu aquele pênalti, esqueci o nome dele, o magrinho moreno, acabou a carreira do guri. Vi também, por exemplo... o Guarani, eu estava um dia desse vendo um espetacular, um revival aí da Sport TV, sobre a decisão de 86 entre São Paulo e Guarani. Jogaço, eu vi aquele jogo ao vivo na TV. Jogaço, eu não sabia para quem torcia, né? O Brasil era tão diferente naquela época. Aquele Guarani, Alessandro, que colocou jogador dele na seleção brasileira naquela Copa do Mundo. Pois é, não é nem esse Careca, que depois foi esse campeão em 78, foi para São Paulo, foi para o São Paulo, enfim, e foi também. Tinha o João Paulo, ponta esquerda, velocista, deu tanto trabalho para a gente aqui em 87, mas enfim, eu tenho uma facilidade arretada nesse sentido, porque eu olhava para os clubes pelo que eles representavam no momento, e não pela camisa, claro. Inter, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, o Sudeste ainda tem muito esse ranço de achar que clube grande está no Sudeste, aí depois o Sul começou a ganhar espaço, depois Minas também começou a ganhar um espaço, ficou Minas, Rio, São Paulo, que sempre foi Rio, São Paulo, e Rio Grande do Sul. O Nordeste está começando a entrar nessa baila, e eu não digo nem por causa do Sport 87 ou coisa que valha, nem o Bahia, né, em 88, e sim porque as SAFs estão chegando para o lado de cá. Então, talvez os próximos Augustos, Lucas e Alessandros, daqui a 50, 100 anos, vão dizer: caramba, o mundo da SAF fez com que o Nordeste entrasse também nessa consideração de clubes, né, que entraram em outro patamar. E oxalá que seja, que dê espaço para todo mundo. Mas, assim, já hoje não. A galera tem uma dificuldade de fazer esse anacronismo, né, de raciocinar como se fosse hoje uma coisa que é de 20, 30, de 40 anos atrás. Então, o entendimento de quem estava na época, por exemplo, é muito diferente. E só para simplificar aqui, a gente partir agora também para 68, como é que está daqui para frente essa sincronia entre 37 e 68 com vocês, o pessoal de Fortaleza, para vocês terem uma ideia do Brasil como era diferente. Eu lembro, Fantástico, né? Os gols do Fantástico, eu e meu pai, a gente lembrando assim, poxa vida, vamos ver quem foi campeão lá no Paraná. Será que foi o Atlético? Claro que a gente vinha ouvindo na rádio, né, o resumo, mas bora ver o gol do Atlético, por quê? O torcedor do esporte torcia pelo Atlético, torcia pelo Flamengo, torcia pelo qualquer time rubro-negro do Brasil, né? A gente tinha isso aqui em Recife e, claro, depois de 87, né, tem antes de Cristo, depois de Cristo, pronto, tem antes de 87, depois de 87. Ninguém escuta nem quer falar mais de torcedor do Flamengo pelas bandas de cá, do mesmo jeito que é lá. Né? Tem esse ranço aí, normal. Em Minas também, viu? Em Minas também. Augusto também tem
Rançozinho. De quê? Do Flamengo. Tá. Também Renato Gaúcho pegou o Tele Santana naquele jogo ali, deu o drible. Não, foi pela... mas desde antes, beleza. Mas assim, trazendo para os dias atuais, gente, eu acho que o Augusto e o título do Atlético têm colaborado bastante, apesar de que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O pleito de um vai para é uma dicotomia, né? Vai para um lado, o do Atlético vai para o outro, mas, Lucas, como o título de 37 tem ajudado no pleito do Sport, nos corredores aí dessa solicitação? Além de ter a coincidência de serem 2 títulos que buscam essa unificação para ser título brasileiro, o olhar do senso comum dita que são 2 torneios regionais que irão virar nacional. Só que as pessoas, elas de fato formam opiniões próprias, tudo mais, mas no fundo, e o que de fato interessa, é que tanto o pleito de 37, tanto todos o da Taça Brasil, Robertão, e o de 68, é que quem vai julgar e quem vai analisar é a CBF, por vias diferentes. 37 teve a sua via que, para a CBF, aquilo nunca foi um título regional. Ela foi um título nacional. Por quê? Porque contou com a consulta de todos os estados do Brasil, todos os estados que eram filiados à Federação Brasileira de Futebol, FBF, e que eram também profissionais. Então, todos os estados que eram profissionais e filiados e que escreveram os seus campeões jogaram aquela competição. Ou seja, é um nacional. Na visão do senso comum, né, aquilo ali é um regional. Por quê? Porque isso aqui conta só com 2 estados. Por exemplo, vai lá que lá no futuro, por exemplo, domingo agora tivemos São Paulo e Palmeiras pela final da Supercopa. 2 clubes paulistas. 2 clubes paulistas. Mas é um título paulista? Não, é um título nacional. Por quê? Por conta que as vias dessa competição foram vias nacionais. Títulos a partir de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro. Então, isso faz com que as pessoas façam esse paralelo de 37 com 68. Porém, as vias de 38, de 68, são o quê? Houve um campeonato brasileiro, houve uma disputa nacional, nacionalizada, de 68, que foi através do Torneio dos Campeões da CBD. Esse Torneio dos Campeões contava com 4 títulos, como todo mundo já sabe. E aí, quando a CBF ela transforma 2 torneios que a gente pode até chamar de pré-fase do Torneio dos Campeões em títulos nacionais, isso gera a jurisprudência. Por que eu falo jurisprudência? Porque a partir de agora eu estou falando de acordo com os critérios da CBF e não do olhar do senso comum, entende? Então, existe sim esse paralelo que as pessoas fazem. 37, se 37 valeu, 68 vai valer, por conta que isso, aquilo. Inclusive, questões que pessoas ligadas ao Náutico já chegaram até mim para que eu construísse um dossiê de um título de 52 do Náutico. Só que aí as pessoas devem analisar de acordo com os critérios da CBF. Então, 37 em relação a 68, até em relação à força, ela não gera de forma alguma. Não gera. Gera sim o senso comum, a rede social fica sempre essa falação, mas ao que de fato interessa, que são as 3 comissões da CBF, além da direção, do diretório da CBF, que o que mais interessa é a assinatura de Edinaldo, 37 não influencia de fato em nada em relação a 68. Ô Augusto, para o torcedor entender mais ainda a época, os valores dos títulos, se bem que cada um, né, épocas diferentes, distintas, com valores diferentes, mas assim, para ele poder abalizar. Quando vocês solicitaram do Atlético, né, a questão de 1937, vocês tinham uma noção do que poderia e aonde poderia chegar e conseguiram. A do Sporting, como eu falei, totalmente diferente, vias diferentes, tudo diferente. Mas assim, se é que eu posso ter uma resposta plausível, né, no sentido que eu estou imaginando aqui, mas vamos lá. Entre o título de 37 e o de 68, antes de vocês conseguirem, se a gente fosse colocar os dois, né, os dois estão indo pedir para a CBF,
Você apostaria mais no de 37 do Atlético, mesmo com vias diferentes, de ser aprovado e ser recebido, carimbado pela CBF, ou você apostaria mais em 68, pelo que aconteceu com o Sport na época e tudo que está vindo historicamente falando do lado rubro-negro? Qual você apostaria que sairia? Não, isso aqui tem força, esse aqui tem mais. Tem como a gente abalizar isso? Olha, é uma pergunta um pouco difícil de responder, mas eu acho que não é impossível. Pelo seguinte motivo, porque vamos sair da subjetividade e olhar aquilo que é objetivo, aquilo que é concreto, aquilo que é fato, que ninguém pode questionar. Em 2010 foi criada uma jurisprudência. O que essa jurisprudência falava? Eu acho que é muito importante a gente pontuar isso aqui. Ela pontuava que o título, para ser reconhecido, primeiro, tinha que ser oficial. Ele não podia ser um torneio pirata, ele não podia ser um torneio amistoso. Segunda coisa, ele tinha que ter o objetivo de reconhecer o campeão brasileiro. Então, o regulamento fala que era para reconhecer o campeão brasileiro, a torcida reconheceu o time como campeão brasileiro, a imprensa nacional reconheceu o time como campeão brasileiro. E assim, isso não importa se o torneio tinha 2 times, se os times eram da mesma cidade, se ele estava dentro desses critérios aí que eu falei, ele era considerado um torneio com finalidade de reconhecer o campeão brasileiro. O que importa é a finalidade. E aí, com relação a isso, eu fico muito tranquilo, por exemplo, com a unificação do título de 1937. Na época que se criou a jurisprudência, os formuladores do dossiê que unificou a Taça Brasil e o Robertão, eles até usavam como exemplo o campeonato italiano, que foi disputado em um dia, com 4 participantes, no mesmo campo, com dimensões irregulares. Né? E aí você fala, como é que isso aí pode ser um campeonato nacional e tudo mais? Mas o fato é que o título é reconhecido. Você olha, por exemplo, o campeonato argentino no início só tinha o time de Buenos Aires e da região metropolitana. O campeonato uruguaio no início só tinha o time de Montevidéu. Então, assim, não importa muito a questão da amplidão do torneio, o que importa é a finalidade. E nisso, o título de 37 ele está bem quadrado, porque a finalidade dele era, de fato, reconhecer o campeão brasileiro. Era um campeonato brasileiro de campeões, né? Inclusive, esse nome foi usado na época. Brasileiro de campeões. Agora, com relação ao título de 68, tem uma coisa só que eu vejo assim como difícil de entender, mas eu não acho que ela é um empecilho, assim, algo que impede o título de ser reconhecido. É porque não era o título do Norte e Nordeste que daria o título de campeão brasileiro, né? Era o título do Torneio dos Campeões. Só que o Torneio Norte e Nordeste dava vaga para o Torneio dos Campeões, né? É isso que tem que ser entendido. Então, o esporte, pela via do Torneio dos Campeões, sim, aí eu digo que ele tem o mesmo direito de ser campeão brasileiro, igual o Palmeiras foi reconhecido, igual o Santos, igual o Atlético, Bahia, todos, absolutamente todos. Porque ali sim era uma disputa nacional que o título foi dividido entre o Santos e Botafogo em 2010, e agora resta a ser entregue ao Grêmio Maringá e ao Sport, né, que são os outros 2 participantes do torneio. Esse torneio o título foi dividido e não foi entregue a 2 concorrentes do torneio. Então, pela via do Torneio dos Campeões, que eu julgo que o Sport deveria ser reconhecido como campeão brasileiro. Não propriamente assim pelo título do Norte e Nordeste. Lucas, defenda a gente aí, Lucas. Pelo amor de Deus, me ajude aí. Defendo, mas Augusto em si já defendeu, pois
ele utilizou 2 critérios, que é a jurisprudência e a finalidade. Todos os critérios, eu particularmente enxergo que, de acordo com todos os critérios da CBF, abertos em 2010 e afirmados em 2023, a chance perante essas próprias comissões dos títulos serem unificados de 37 e de 68 é basicamente igual. Por quê? Porque 37 possui uma jurisprudência e possui uma finalidade, umas vias de parecer muito, de ser, inclusive, um embrião da Taça Brasil, já que teve uma finalidade um pouco parecida, só que mais forte. 37 era mais forte, pois 37, de fato, tinha a finalidade de ser uma liga nacional. Já a Taça Brasil tinha aquela pressa de indicar o campeão à Libertadores. Inclusive, antes de tudo isso, queriam botar o campeão do Rio, São Paulo. Mas aí foi uma das poucas coisas que a CBD, na época, fez de bom, que de fato disse, não, vamos criar um negócio aqui mais organizado. Já em relação a esses dois critérios, que são a finalidade e a jurisprudência, isso faz com que 68 seja, no caso, campeão de direito. E eu acho que essa é a grande confusão em relação a dizer que se 68 vale mais ou vale menos do que 37. Pois 37 se tornou um campeão de fato e de direito. Pois o torneio já entra começando para apontar o campeão. Já o que a CBF faz em 68, em 2010, é apontar o Robertão e a Taça Brasil, que tinha a finalidade, olha só, finalidade que é um desses critérios, é de ter o classificatório para o torneio dos campeões. Só que existem também outras 2 competições, entre elas o torneio Norte-Nordeste. Então, se essas 2 competições foram unificadas ao Campeonato Brasileiro, por ela ter pelo Norte-Nordeste ter a mesma finalidade dessas 2 competições e pela jurisprudência dessas outras 2 competições serem unificadas ao Campeonato Brasileiro, então ela acaba tendo a finalidade e a jurisprudência também de ser reconhecido o Campeonato Brasileiro. O que se debate muito hoje em dia é que, então não era para reconhecer o Norte-Nordeste por conta do Torneio dos Campeões. Aí é problema da CBF. Esse debate do Torneio dos Campeões era para ser aberto em 2010. Não era para ser aberto agora. Entende? Porque eu acho só que o pessoal não entende, só um parentezinho, bem rapidinho, é porque eu acho que o pessoal não entende, é porque eles acham que a Taça Brasil e o Robertão em 68 era para reconhecer o campeão brasileiro. Não era. Não era. Gente? Isso precisa ficar bem claro. Boa informação. Quem iria reconhecer o campeão brasileiro era o Torneio dos Campeões, e é por isso que eu estou falando que o direito do esporte ser campeão brasileiro está no Torneio dos Campeões. É porque o Torneio dos Campeões iria reconhecer o campeão brasileiro e ia dar vaga ia dar a vaga do representante brasileiro na Libertadores. Não era a Taça Brasil, não era o Robertão. Esses eram títulos, principalmente o Robertão, considerados regionais. Assim como, por exemplo, era o Centro-Sul e o Norte-Nordeste. É aí que está o grande problema da questão. E, no entanto, se considerou que o Robertão era um torneio nacional. Só que o Norte-Nordeste e o Centro-Sul, eles eram o Robertão do Norte e o Robertão do Sul. Entendeu? Então, o que dava o título de campeão brasileiro era o Torneio dos Campeões, não era o Robertão, não era a Taça Brasil. E quem representou o Brasil em 68 na Libertadores? Não houve. Porque nos anos 60, a CBD, além de ser muito bagunçada para criar, por exemplo, torneios e tudo mais, ela tinha uma rixa muito grande com a Conmebol. Muito porque, por exemplo, ela queria que a Libertadores disputasse apenas os clubes campeões nacionais. E não aí, só que daí outros países que eram um pouco assim mais fracos, né? Acabou conseguindo que os seus vice-campeões também participassem. Então, nessa questão, nessa briga política, a CBD não conseguiu vencer a Conmebol, e aí durante 2 ou 3 anos,
não inscreveu o seu campeão na Libertadores. E aí, no meio do torneio dos campeões, a CBD acabou optando em não inscrever para a edição seguinte. Com isso, que existe a desistência tanto do Santos, tanto do Botafogo. Deixa eu te perguntar, então, Lucas e meu querido Augusto. Hoje, como é que está o processo? Nessa semana a gente colocou a notícia de uma reunião entre representantes da Federação Cearense, Pernambucana, do Sport, do Ceará e do Fortaleza, aqui na capital pernambucana, aqui em Recife. Essa reunião aconteceu pela manhã, inclusive na hora do programa da gente aqui no Band Rubro Negro, e aconteceu também uma reunião lá no Sport. Eu queria saber, Lucas, você teve acesso a essa reunião lá no Sport pela manhã? Pela manhã não, né? Mas no Sport você teve? Não tive acesso, porque, vamos lá, a cronologia, né, de tudo que aconteceu. Um mês atrás, Mauro Bastos, historiador do Ceará, realizou um estudo sobre 1969, e a partir desse estudo tivemos uma conversa, a comissão, né, os 3 clubes, mais as 2 federações, sobre esse pleito também do Ceará, né, que fortaleceu, e aí como a gente está em uma temporada mais tranquila, passou o final do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, está todo mundo mais leve, então voltou à tona esse assunto. Daí tivemos uma breve conversa, né, que aí deu uma organizada no passo a passo a ser feito, e ficou certo de representantes de Ceará, Fortaleza e da Federação Cearense vir ao Sport. Vieram segunda-feira, dia 5, passaram amanhã no Conselho Deliberativo do Sport. Na parte da tarde tiveram uma conversa na Federação Pernambucana, e também esse papo lá se estendeu até mais ou menos à noite, e a partir disso tomaram decisões, fizeram planejamentos que a partir de agora são planejamentos multi-institucionais, com informações que por enquanto não podem ser repassadas para a imprensa por questão política e por questão de estratégia. Uhum. Então, tu não sabe de alguma informação que rolou nessa reunião? Também não sei, por conta que, de fato, também existe uma comissão de ética, né? Tanto nesse meio. Eu sou membro da História, né? Eu não faço parte da instituição do Sport, eu sou apenas o pesquisador disso. Então, como agora, de fato, criou-se decisões institucionais, são assuntos que, detalhe, não é que pertencem a Sport Ceará e Fortaleza como um todo, pertence a Sport Ceará e Fortaleza apenas as suas comissões jurídicas. Acredito que nem as outras comissões também do próprio clube estão sabendo, porque, de fato, são trâmites que até no meio político também ocorrem. Esse título de 68, Augusto, você que tá, a melhor coisa do mundo é assistir sem estar tão envolvido emocionalmente, tão envolvido, né? Porque eu estou contando as horas para botar mais uma estrela no escudo do Sport. Mas, assim, você olhando de fora e pela tua experiência de 37, quanto tempo vai levar para ser reconhecido isso? Será que ainda esse ano é reconhecido, ao teu ver aí? Olha, nós foram 2 longos anos, né? Ele começa em dezembro de 2021, passa aí por 2022 e vai ser reconhecido já, acho que no penúltimo ou no último trimestre do ano passado, né? Foi um longo tempo e, assim, eu já tive desse lado também, eu sei que a ansiedade é gigante, principalmente para a gente que trata a história com tanto respeito, assim, sabe? A gente se dedica tanto, não só porque não é uma questão meramente oportunista da gente, assim, é muito bom falar que é campeão e tudo mais, né? Mas tem uma satisfação em aprender e informar sobre aquilo que a gente sabe, né? Então, o nosso foram mais ou menos 2 anos, né? Eu não sei se o de vocês vai durar esse tempo todo, assim. Eu espero até que não, viu? Porque é uma ansiedade danada que dá na gente. Existe uma diferença, né, Augusto? Porque, por exemplo, o de 37 foi um processo que foi aberto, muito antigo, um título muito antigo,
Já eu costumo dizer, Odir Cunha, falei até muito com ele também, que foi autor do dossiê lá de 2010, que esse pleito do Sport, do Ceará e do Fortaleza, na verdade, é uma continuação do de 2010. Então, na verdade, o tempo tende a ser diferente. E acredito que para menos. Bem menos, por sinal. Até porque já aconteceram casos anteriores e a história do Brasil, o conceito do que era o Brasil naquelas épocas, tudo que vocês falaram aqui, né, já está estabelecido, já se sabe, ver se realmente entrou, encaixa com isso, os argumentos são esses. Eu também acredito. Agora eu estou de fora, né? Enfim, não posso dizer, e ainda tem uma coisa que piora. Eu sou torcedor também do esporte, então a ansiedade é grande. Mas assim, eu acho, meu achismo aqui de fora, que deve demorar menos do que o que foi o do Atlético Mineiro. E eu tenho certeza, Augusto, independente de você torcer pelo Atlético, mas como um cara pesquisador, como um cara que tem uma formação na área de história, que curte isso aí, com certeza esse resgate do passado, trazendo para o presente, né, para que seja reconhecido agora e tenha melhores condições no futuro de olharem para o passado como ele deve ser, principalmente a parte esportiva, apesar de que tem muito preconceito, mas eu tenho certeza que você está torcendo para que Sport, Ceará e Fortaleza tenham reconhecidos esses títulos aí, porque você sabe do trabalho que sabe do trabalho do Lucas, do Everson, que não está participando aqui, gente, porque deu um probleminha técnico no equipamento dele, mas tem tanta valia quanto o Lucas, quanto todos que participaram desde o início lá, plantando a semente. Mas eu tenho certeza, Augusto, que você pela cara, tá torcendo também. Cara, quando eu criei a minha página lá do Memória Atleticana, e a página atleticana ela é filiada ao Centro de Memória do Atlético, eu percebi que o nosso objetivo não era contar a história do Atlético, mas era contar a história do futebol sob uma perspectiva atleticana. E eu acho que quando a história dos outros clubes são resgatadas, a gente ganha muito com isso, sabe? Porque o nosso trabalho cresce junto. A história fica muito mais rica, mais fácil de ser pesquisada, é muito mais fácil achar informações. E assim, eu converso com o Lucas o tempo todo, eu acompanho outras pessoas, por exemplo, que estão envolvidas lá no pleito do Ceará e do Fortaleza, eu vejo eles falando, explicando a versão deles da história também, e assim, a minha perspectiva sobre isso tudo que está acontecendo é que o pleito é muito justo, né? E eu acho que se faz necessário o reconhecimento, tanto é que eu deixei minha opinião implícita aqui em vários momentos, né, que eu acho que os clubes campeões já deveriam ter feito o dossiê já em 2011, já, se eles tivessem tido a capacidade de fazer, porque já era a continuação do Robertão e da Taça Brasil, né? Eu acho até que a Palmeiras, o Atlético, todos esses clubes que pleitearam antes, abriram o leque para ter uma pressão, né, em cima, como o próprio Lucas disse aí com muita propriedade, que o esporte carece, né, de ter um departamento de história mesmo, né, colocar os valores da instituição para os profissionais atuais, para que entendam as características do seu torcedor, da cultura pernambucana, da cidade do Recife, né? O esporte é tão intrínseco aqui do Recife que o nome é Esporte Clube do Recife, né? Então é Esporte Recife e tem lugares no mundo que chamam, né? Inclusive agora veio um jogador da Argentina, o Titi Ortiz, foi apresentado nessa última quinta-feira, e os caras chamando o esporte de Recife, né? Nem falo esporte, Recife. Em muitos momentos fala o nome da cidade. Então, é uma questão muito maior do que a gente está vendo, aspas, um título, né, no peito que vai valorizar muito essa história. Mas vocês rodaram e não me disseram. Eu quero não data, mas eu quero assim, Lucas, daqui para o final do ano, a gente tem reconhecido esse título, sim ou não? Rapaz... Sim ou não? Se depender da comissão, sim. Vamos ver como anda a CBF. Minha expectativa no final é que sim. Tá, a parte política eu acho que atrapalha, né? Se houver qualquer coisa com o presidente da CBF, como aconteceu recentemente, atrapalha. Porque assim, a CBF não está em vidas naturais, né? A CBF tem um presidente agora, mas ninguém sabe o que vai rolar e tal. Tem isso. Coisa. É ano de
Olimpíada, ano de Copa América. Mas eu acredito, pelo stand-by do ano passado, que vão colocar agora para dentro, justamente porque, inclusive, o pessoal da CBF deve ter dito, não, agora tá tranquilo, pode botar para dentro o processo, que a gente vai ver isso aí. Mas deixa eu ouvir do meu querido Augusto, curto, mas não grosso. Daqui para o final do ano, o torcedor do esporte tem esse título reconhecido, meu querido? Olha, eu faço votos sinceros que sim, né? Eu não estou na apuração das informações. Achismo, sim ou não? Achismo? Eu acho que sim, eu acho que tem condições, sim. Eu acho porque o dossiê, que é a parte mais difícil, já está pronta, né? Deve ser analisada aí, só não deve sair fora disso aí desse ano se tiver algum problema político muito sério lá dentro da CBF, como foi o caso do Atlético Mineiro, porque isso fez com que o reconhecimento demorasse mais, né? Essa troca de equipe técnica e essa coisa do presidente aí também. Beleza. Deixa eu agradecer, então, ao meu querido Augusto Albertini, curador da página Memória Atleticana. Redes sociais, onde é que a gente te encontra, o torcedor rubro-negro, a Memória Atleticana também, né? Que eu adoro saber da história dos clubes, né? De outros estados. Explica onde é que encontra tudo isso, meu querido, desse teu trabalho. Olha, eu recomendo a todo mundo seguir a página do Memória Atleticana, que é onde eu falo tudo o que eu pesquiso, tá lá. Nós estamos no Facebook e nós estamos no Twitter também. A gente está com um plano aí de entrar no Instagram. Eu tentei fazer isso esses dias aí, mas eu acabei me atrapalhando um pouco. Mas em breve aí também a gente deve entrar lá, tá bom? Mas sigam lá o Memória Atleticana no Facebook e no Twitter. Beleza. No Twitter é @Memória Atleticana. É isso? Eu acho que tá lá com Memória Cam, mas se vocês digitarem Memória Atleticana, deve aparecer lá sim. Tá. Viu? Beleza. Lucas, meu querido, mais uma vez, obrigado aí nessa luta do rochedo com o mar, como diria o poeta. Obrigado pelo carinho, pela atenção. É membro da nossa equipe, pesquisador, e com certeza esse reconhecimento passa por você e pelo Everson, né? Que não está aqui com a gente por causa da parte técnica dele aí, que não deu certo aí na câmera, no microfone, mas enfim, parabéns pelo trabalho, macho velho. Muito bonito que você fez. Exatamente, macho velho. Tamo junto. Estaremos aqui outras vezes, inclusive. Pode ter novidades, né? Lá no futuro. Aí eu pratico esporte, canal do Torcedor Rubro-Negro. E dizer ao meu amigo Augusto que assim que o título do esporte for unificado, eu convido o seu clube Atlético Mineiro para vir jogar aqui. Agora tem que ser na ilha, viu? Você não gosta muito de pegar o esporte na ilha, mas vai ter que ser aqui. Entregar a faixa. A ideia massa mesmo, de entrega de faixa. Não, acontecia muito isso nas antigas. Era massa. E ele sabe. Esporte e Atlético Mineiro é o clássico da Maravilha. Eita, Dadá. Morava na Ibiribeira. Eu conheci Dadá, eu era criança. Ele era vizinho do meu tio. Enfim, Dadá que foi ídolo aqui, né? Atacante, foi ídolo também lá no Atlético. Eu acredito que mais no Atlético do que no esporte, né? Ele tem uma paixão danada pelo Atlético. Apesar de que aqui também fez muita história. Era o único atacante que parava no ar, né? Ele e Beija-Flor e também Helicóptero. Até hoje ninguém, fora esses três, né, provou. Só tá mesmo. Augusto, Lucas, torcedor rubro-negro, obrigado pelo carinho. A gente volta durante esse carnaval com mais programação para vocês, tá bom? De tudo, a gente fica por aqui. Cuidado com a cachaça. Ela não é água não, como diria a música, né? E a gente está gravando para vocês mais conteúdos para que você tenha mais informações, né, a respeito do futebol como um todo, né, que foi o caso aqui, mas precisamente do Esporte Clube do Recife. Beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço, se inscrevam, aliás, inscreva-se, né, num bom português, acione o sininho das notificações e, claro, sigam as nossas redes sociais, @Eu Pratico Esporte, @Eu Pratico SPORT. Valeu, galera. Sobe a música e vai entrar os caracteres. Um abraço.